Um dia super especial aqui para nós, quando nós nos reunimos para bater um grande papo. E batemos esse papo ao redor de uma boa história, uma história vivida e, principalmente, queremos desmistificar as nossas profissões na área de tecnologia, em especial em cibersegurança. Trago para vocês um grande convidado para um belo bate-papo, Marcos Stahl. Marcos, prazer poder te receber aqui, seja muito bem-vindo, hein? Obrigado, Renato. Prazer é meu de estar aqui e, mais uma vez, parabéns pela iniciativa, uma iniciativa brilhante que realmente reconhece bem aí essa área de TI, que tem profissionais incríveis que vieram das mais diversas possibilidades, das mais diversas culturas, enfim. Então, parabéns mais uma vez. Tem sido uma jornada realmente desafiadora e prazerosa, viu, Marcos? Catalogar histórias, trazer bate-papos e principalmente explicar, né, um pouco daquilo que nós fazemos como profissional, mas antes de tudo isso, conhecendo um pouco da história da pessoa. Queria que você contasse um pouquinho da sua história. Você nasceu no na grande São Paulo, ou seja, sempre muito dentro de um grande centro. Compartilhe um pouquinho conosco, Marcos. Legal, será um prazer mais uma vez. Legal. Realmente, nasci em São Bernardo do Campo, né, região do ABC Paulista. Praticamente só nasci lá, mas morei praticamente toda a minha vida em Santo André, que também é uma cidade ali do ABC. Uma infância difícil, né, complexa. Meu pai era um viciado em álcool, né, então ele era um alcoólatra. Minha mãe, com todas as dificuldades ali, era uma merendeira de escola pública e com 4 filhos. Né? Então realmente teve uma jornada, uma dinâmica dentro desse contexto infantil bastante complexa, mas minha mãe tinha muita fé, né? Tinha e tem, né? Então ela era uma pessoa que sempre trouxe para a gente que o caminho correto era o caminho da felicidade. Fantástico. Né? Então ela ensinou para a gente desde pequeno vários conceitos, ela tinha uma crença bastante grande na igreja, né? Então ela fortificou ali os pilares dela na questão cristã, então ajudou bastante a gente nesse começo de jornada. Né? E então, né, vivi basicamente a vida toda ali em Santo André, estudei em escola pública praticamente minha vida toda também, então os colégios, comecei a trabalhar aos 13 anos numa empresa de materiais plásticos, né? Na verdade era uma empresa que chamava Fortilite, nem existe hoje. E aí comecei a minha jornada ali como office boy interno dessa empresa. Nessa época podia, né, Marcos? Podia trabalhar com 13 anos, era legal trabalhar com 13 anos, né? Marcos, você trouxe uma coisa da sua infância que eu acho que é super bacana, né? Mesmo com as dificuldades, né, que você teve, por exemplo, no caso do alcoolismo, né? Ou seja, uma mãe com muita fé, com muita energia, né, trazendo esse espírito de gratidão, de reconhecimento. Eu acho que isso diz muito o que somos hoje em dia, né? Essa fé na igreja, a referência de mãe. Tem aquele ditado, né? Nunca vi ninguém bem-sucedido, alguém que chegou longe, que não teve uma mãe rígida, né? Uma mãe com energia, com muita fé, né? Você é um exemplo disso, né, Marcos? Exatamente. Porque, assim, a minha mãe realmente, você imagina, uma periferia de uma grande cidade, com todos os problemas que ali estavam ao nosso redor, né? Assim, a gente morava literalmente numa periferia, numa casa cedida por um familiar, porque as condições realmente financeiras não ajudavam ali dentro daquele contexto inicial. E ela precisava de alguma coisa, né? Não tinha condições, recursos financeiros. Dentro de casa sempre era uma bomba relógio, né? Porque assim, o dia que meu pai acordava com ou já estava alcoolizado, realmente o convívio familiar ele era muito complexo por conta disso. E aí ela se apegou nesse caminho da fé, né, para conseguir criar uma base sólida para fortalecer todos os filhos. Muito sábio. E felizmente, assim, todos os meus irmãos estão super bem, ninguém foi para um caminho diferente do caminho correto, né? E acredito exatamente nisso. Acho que tem que ter essa condição e essa base, e assim, ela já foi a primeira que idealizou todo esse contexto de que era possível fazer as coisas da forma diferente. Porque o caminho mais fácil, efetivamente, é deixar a vida tocar ou a vida acontecer, e dentro daquele contexto que a gente vivia, na comunidade que a gente vivia, realmente o caminho mais fácil
nem é sempre o caminho correto. Muito legal. E aí Que legal. Olha, eu queria pegar nesse momento, nessa câmera aqui, ó, você que está num momento difícil, né? Às vezes sentindo que não vai dar, que você não consegue, ou você que está começando a sua jornada de trabalho agora, com as dificuldades do dia a dia, né? Ou seja, aquilo lá. Olha essa história do Marcos Stahl, né? Eu acho que é um grande exemplo de que sim, a gente pode, a gente consegue chegar lá. Legal, Marcos, história inspiradora e é isso que a gente quer marcar aqui nas nossas conversas. 13 anos, office boy, primeira experiência de um trabalho. E como que foi essa sequência aí da sua jornada? Então, 13 anos comecei a trabalhar numa empresa grande, né? Era uma multinacional suíça, né? naquela ocasião, então já tinha todos aqueles processos, enfim. E eu sempre gostei muito de fábrica, assim, de chão de fábrica. Então eu entrava, eu já com os 13 anos, eu ficava caminhando dentro da fábrica e idealizando como que a gente poderia mudar os processos, como que a gente poderia ser mais produtivo, enfim. Imagina, uma criança basicamente entrando dentro de um ambiente fabril e eu ficava deslumbrado com todo aquele cenário, né? E aí continuei estudando. Quando ali próximo de decidir que caminho que eu ia levar, fiz um curso técnico no Senai, também de extrusão de materiais plásticos. Olha só. Até porque era o meu contexto inicial, né? Porque eu vim dentro de uma fábrica que era uma extrusora e uma injetora de materiais plásticos, fazia os tubos e conexões. Fazia todo sentido, né? Fui para essa linha para tentar entender um pouquinho mais o cenário industrial. Novamente, eu já era apaixonado por esse contexto todo. Fui fazer uma faculdade de engenharia industrial em São Bernardo do Campo, a FEI. Né? Tá. E dentro desse contexto que você trouxe também, né, dessas dificuldades iniciais, poxa, como é que você sai de uma periferia sem praticamente recurso nenhum e vai estudar numa FEI? Uma engenharia, né? Uma engenharia. E aí eu falei, não, eu estava focado que eu ia fazer engenharia. Peguei todos os programas assistenciais possíveis e imagináveis disponíveis na época. Então comecei com 70% do FIES no primeiro ano. Segundo ano, o governo do estado de São Paulo lançou um programa chamado Programa Escola da Família. A gente doava ou trabalhava aos finais de semana em algumas escolas públicas da região. Em troca disso, o governo dava uma bolsa integral, né, na faculdade. Né? Legal. Então foi o meu, assim, quando você está naquele túnel escuro e você vê a luz lá no final do túnel que não seja um trem, realmente abriu o caminho e falou, poxa, essa vai ser a oportunidade da minha vida. E fiz isso, faculdade de engenharia, são 6 anos, né, basicamente, lá na FEI. Eu comecei a estudar durante a manhã, então lá era intercalado, de manhã, primeiro semestre era de manhã, segundo semestre à tarde, então impossibilitava até a gente ir trabalhar durante o dia. É muito difícil conseguir um estágio que você consiga trabalhar de manhã num semestre, à tarde no outro, acaba... E aí eu consegui fazer esse programa da Escola da Família, então praticamente 6 anos da minha vida eu não tive finais de semana, né, porque eu estudava ou durante a manhã ou durante a tarde, fazia o processo de iniciação científica, aí eu comecei a achar coisas para fazer dentro da faculdade, então eu fui instrutor, fui auxiliar de laboratório, ajudava o pessoal ali na parte de iniciação científica, a gente ganhava lá tinha um valorzinho de extra por aula dada, né? E fazia essa parte social, né, que me ajudava na questão da bolsa aos finais de semana. Então foi aí que foi o meu caminho de formação. Né? Saí de lá formado com base nesse contexto todo. Marcos, quando foi aquele momento que você se encontra, né, primeira vez talvez com um computador ou com aquele contexto de tecnologia da época? Quando foi aquele momento que o Marcos olha e fala assim, opa, calma aí, aqui tem um chamamento? Foi algo meio que à primeira vista, essa paixão por computador, por tecnologia, infra, como que foi? Eu sempre gostei, né? Acho que desde pequenininho tinha um vizinho, engraçado, puxando na memória as histórias, né? E tinha um vizinho que mexia com eletrônica, né? Então era aquele vizinho, tinham 2 vizinhos na verdade, um que consertava máquinas de fliperama, olha só, do lado de casa? Do lado de casa, então a gente era o tester dele, né? Que legal. Então ele fazia a manutenção das máquinas e chamava a gente para testar as máquinas, então a gente já tinha esse contato do que está quebrado eletronicamente será consertado. Legal. E o vizinho da frente, ele era técnico de eletrônica, então no fundo da casa dele ele tinha
vários componentes, e ele era o cara que fazia o ajuste ali, ou a correção, ou o conserto de tudo que era eletrônico do bairro. Tá. Então vivia tendo esse contato, então isso foi logo nos inícios ali, 7, 8 anos, acho que a gente já teve esse contato. Bacana. Engenharia, desafio assumido, e aí é momento de se autodesafiar, né? Ou seja, uma carreira, começar a tornar toda aquela dificuldade de infância, da juventude, de superação, em algo que pudesse te levar muito além daquilo que era imaginado. Como que foi o momento de uma vida efetivamente num trabalho com responsabilidade? Então, o primeiro ano na faculdade foi, acho que, os mais desafiadores da minha vida. Né? Você imagina, sair de um colégio público, né? Eu não tinha praticamente aulas de matemática. Né? A gente não tinha quase conceitos básicos de equação de primeiro, segundo grau. E aí eu chego na faculdade de engenharia, né, com uma quantidade de pessoas que tiveram, né, um recurso diferenciado de estudo, e a primeira aula de matemática, cálculo 1, com derivadas e integrais. Uau. Então, se foi um choque muito grande de falar, poxa, peraí, o mundo realmente é completamente diferente daquele que eu imaginava. Fui muito mal nos primeiros semestres de faculdade. A gente chamava de DP, né? Então, assim, peguei DP de cálculo 1, depois peguei DP de cálculo 2, justamente porque não estava ajustado ainda, não estava equalizado esses conceitos básicos de matemática. Estudei muito, né? Consegui vários amigos que também me ajudaram e depois realmente engrenou. Nunca perdi um semestre na faculdade, felizmente. Então foi um momento de muito desafio, muito empenho, realmente, que foi um divisor de águas na nossa vida. Ou seja, superação total, né? Marcos, e como que foi o primeiro trabalho oficial, já formado, já com um entendimento maior aí do que era o mercado corporativo? Como foi? Legal. Então, eu entrei na faculdade inicialmente para fazer telecomunicações. Eu entrei na faculdade em 2000. Estava o boom da telecomunicações no Brasil, né? Aquele processo todo de privatização, as telcos, né? Exatamente, começando a celular, né? A gente vê o celular hoje no bolso com a facilidade, então naquela época ainda estava tudo se redescobrindo. Entrei na faculdade para fazer telecomunicações. 2003 foi o caos da telecom, né? Porque assim, tudo que tinha sido privatizado, você imagina, pegou uma Telesp com, sei lá, 60 mil funcionários e depois de 3 anos tinha menos da metade, né? Então a quantidade de engenheiros de telecomunicações ou pessoas ligadas à telecom realmente tinha colapsado o mercado. E aí eu fui para uma linha mais focada na parte de eletrônica, eu sempre tive essa vontade e aí fui fazer a parte de engenharia eletrônica. Meu primeiro estágio foi no Banco Fator, né? Então foi um banco de investimento, né, focado no mercado corporativo. E minha chefe, na verdade, assim, a pessoa que já estava à frente do seu tempo, ela falava, não, eu quero alguém, porque o mercado de valores é um mercado muito elitizado, né? E ela falava, poxa, eu contrato estagiário aqui, só que o estagiário vem de motorista, né? E ela falou, poxa, não é isso que eu preciso, não é isso que eu quero, né? Então ela fez um processo seletivo para tentar capturar alguém que realmente precisasse. E ela me achou no meio de todos os estagiários lá, minha amiga até hoje, uma pessoa fantástica, e foi exatamente isso. Então ela me pincelou ali e falou, não, vou dar uma oportunidade para esse menino. Então eu entrei dentro de uma corporação, né, que era elitizada, né, para um público mais eletivo, e foi muito bom, né, porque eu entrei num momento que eles estavam em processo de reorganização, é um banco que estava crescendo, que precisava se reestruturar, e eu entrei bem no meio desse processo todo de reestruturação. Então eu fiquei poucos meses lá, fiquei praticamente 6 meses lá. Mas foi o tempo exato de colocar a metodologia em vigor. Então, aprendi muito. E o próximo passo, querendo ou não, por ironia do destino, fui trabalhar na Telefônica. Na Telefônica. Então, para você ver, né? Entrei para fazer telecom, segui um caminho diferente de telecom e acabei indo trabalhar numa empresa de telefonia. E aí eu já sempre fui apaixonado, né, por essa questão de tecnologia. Entrei lá como estagiário de telecom, fui galgando lá novas oportunidades. E a Telefônica, é o momento das teles também, de não se identificar mais como tele, né? Então eles pegaram e falaram, não, agora a gente precisa ser uma empresa de
tecnologia e não mais uma empresa de telecomunicações. É. E aí eles criaram, né, começaram a criar áreas de tecnologia. E aí foi aí minha primeira onda de contato com tecnologia, né, com mais empresariais, a parte de data center, a parte de segurança da informação. Aí foi o meu início basicamente em tecnologia. Que bacana, bela experiência, ou seja, num mercado estruturante no nosso país, que é a área financeira, a área de telecom, ou seja, e a partir dali eu já vejo que você adquiriu um conhecimento importante, já começando a aplicar aquele conhecimento, né? E quando que é esse momento que dá uma virada, Marcos, que você começa a entender de pessoas, de trabalho em time, já olhando um pouco, né, como poder contribuir com a jornada de outras pessoas, como que foi isso dentro da sua história? Então, aí na Telefônica eu trabalhava muito específico, eu era pré-vendas lá, né? Então eu tinha pouco contato assim com equipes. E aí em 2007 foi fundado um banco chamado Banco Carrefour. Banco Carrefour. Então foi dada a autorização do Banco Central para virar banco em julho de 2007. Em outubro, novembro de 2007 eu estava lá, né? Fui convidado por um ex-chefe meu da Telefônica que foi para lá. E era uma startup, né? Só existiam bancos mega consolidados no Brasil, não existia conceito nada de fintech ou algo parecido. E o Carrefour viu uma oportunidade ali porque tinha uma base private label muito grande, muito extensa, eram mais de 15 milhões de cartões já emitidos no private. E ele falou, não, acho que a oportunidade agora é se tornar um banco. E aí ali foi uma startup que começou a ter essas necessidades do processo de gestão de equipe, de começar a construir uma empresa basicamente do zero. Eu brinco que a gente tinha um data center lá, o primeiro data center do Banco Carrefour foi numa garagem, literalmente. Olha que legal. E hoje é um banco que... Super conceituado, super né, maduro. Conceituado, dá praticamente 2 bilhões de reais de lucro líquido por ano. Então, assim, é uma mega estrutura que realmente começou tudo pequenininho, embrionário lá em 2007. Então foi lá, respondendo a tua pergunta, foi lá que a gente começou dentro desses passos de gestão. E talvez tenha sido também, né, Marcos, aquele momento crucial, né, na sua carreira que começa a te habilitar a novas frentes, né, olhar pessoas como aliadas e tecnologia para pessoas, através de pessoas, podendo criar negócios ou transformar negócios já utilizados. Marcos, quero explorar um pouquinho mais agora, né, o momento de cibersegurança que nós estamos vivendo. Você é um profissional extremamente reconhecido por toda a sua jornada, né? Ou seja, pelo legado que você deixa com as pessoas. Queria ouvir um pouquinho de você do momento que cibersegurança está vivendo, como oportunidade para as pessoas que se interessam por tecnologia, em especial por cyber. Queria que você falasse um pouquinho do mercado de trabalho, um pouco do momento do mercado de cyber. Legal. Bem, acho que é um mercado que está mais efervescente no momento, né? Assim, é muita coisa, é muita mudança, é muita tecnologia distinta, né? E um mercado bem promissor, né? Acho que assim, a gente não consegue mais separar a tecnologia de segurança. Eu acho que agora já é uma coisa que está muito unificada. A gente olhava a segurança, né? Eu falei em 2007, você olhava a segurança muito ali de hardware, né? Aí eu preciso de um firewall, eu preciso de um antivírus. Não, agora não. Assim, você não consegue mais pensar em uma aplicação sem segurança. Você não consegue, por exemplo, você está falando dos carros autônomos, né? O que seriam dos carros autônomos sem o processo todo de segurança por trás deles, né? Então eu acho que agora o mercado é muito promissor, né? Eu acho que tem muita oportunidade. Mas eu vejo como um momento de consolidação desse mercado de segurança. Acho que ele foi muito pulverizado por muito tempo, né? É muito difícil você conseguir alocar profissionais para a quantidade imensa de ferramentas de segurança disponíveis, né? Então a gente olha, eu estava falando, né? Você olha para o mercado bancário, ok, tem muitas fintechs hoje, mas você tem uma consolidação do mercado ali em 10, 15 bancos talvez que consolidam todo o mercado bancário brasileiro. Você vai para telecomunicações, também, mesma coisa. Você tem 6, 7 empresas ali que consolidam o mercado. Nuvem agora, também, você tem 4, 5 empresas de nuvem. Só que quando você olha para o mercado de segurança, você tem 300, 400 empresas. É muito difícil você capacitar um profissional em 400 ferramentas distintas.
Isso abre duas propostas, né? Primeiro, tem oportunidade para todo mundo, né? Porque tem muita ferramenta, de fato, de segurança da informação, mas eu acho que é um momento agora de consolidação, de ver o que realmente faz. A segurança sofre um problema grande nos últimos anos de integração, né? As ferramentas nem sempre se integram entre elas, então isso é uma dificuldade também para quem toca a área de segurança da informação, mas eu acho que é um momento agora que a gente vai viver os próximos anos de consolidação de todas essas ferramentas. Sensacional, bela visão do momento que nós estamos vivendo agora. Marcoso, uma outra grande missão nossa, né, como pessoas, pais, profissional de tecnologia e de cibersegurança, é falar sobre conscientização. Talvez um dos grandes pilares que a gente tem como responsabilidade é criar situações favoráveis para falar do tema, levar isso tanto na base da companhia, né, quanto para o board da companhia, o C-level da companhia. Como que você vê esse momento que nós estamos vivendo também da importância de conscientizar para que o assunto de cyber seja algo que permeie na cultura da companhia, né? Como que você vê isso? Então, eu vejo hoje com muita dificuldade ainda, tá? Eu estou no mercado focado em educação, né? E eu vejo a dificuldade de implementar soluções ou processos de conscientização dentro do processo educacional, né? Então, e o mercado de educação em geral, ele também não foi pensado com foco em segurança da informação. Então, é um trabalho que eu estou tendo bastante grande hoje, desse processo todo de conscientização. Não sei se você tem filhos? Tenho 2. Estudam em escola particular? Sim. Quantos dados você fornece para a escola do teu filho? São inúmeros. Inúmeros. Né? Então, assim, esses dias eu tenho 3 filhos, né? Um de 11 anos, 2 gêmeos de 2 anos e meio, e eles ingressaram na escola nesse começo de ano. Então, assim, você tenta um desconto na escola, por exemplo, eles pedem seu imposto de renda. Então, assim, eles vão ter todos os seus dados, tem dado pessoal, dado sensível, eles vão ter os dados da criança, tem foto, tem armazenamento, sabe? Então, assim, como essas escolas hoje, elas estão trabalhando com esses dados, né? Eu arrisco a dizer que eles não são bem tratados, tá? Pelo que eu estou conhecendo agora, estou há um ano dentro desse mercado de educação, e eu percebo que a conscientização em segurança, ela não é bem tratada, né? A gente tem hoje dentro da rede 4.000 professores, e a gente ainda percebe em alguns testes que nós fazemos internamente que professores digitando senha em sites externos, acessando sites que são sites maliciosos. Então, assim, se o professor que já está lá para fazer esse ensino para essas crianças não tenha essa conscientização, como é que ele passa isso para a própria criança, né? Então, é um trabalho que eu estou bem empolgado, porque assim, realmente a gente vai fazer um trabalho diferenciado dentro da fundação onde eu estou hoje, e isso vai permear para toda a sociedade em geral, que realmente vai ser um trabalho bem bacana aí, com tudo que a gente vai fazer de conscientização de segurança da informação. É verdade, tem que ter muita perseverança, muita determinação, né? Entendendo que o futuro, né, da nossa nação começa aí, né, nesse propósito que você está dizendo, né, Marcos? Exato. Investir nos professores, nas crianças, para que elas possam usar toda essa fluência digital que eles já trazem, mas de uma forma a otimizar, de forma segura, mas podendo construir grandes coisas também. Muito bacana isso. E aí, Renato, assim, criança é curiosa, né? Então, o que a gente agora, né, desse último ano, a gente começou a colocar vários mecanismos de segurança da informação que não existiam até 2 anos atrás, focados em educação. Então, o que a gente percebe é que existem alunos, e são alunos de diversos estados, que eles tentam burlar as regras de segurança da informação. Então, via de regra, a gente pega aluno tentando subir o privilégio dele para ser um administrador da máquina, tentando burlar uma regra de segurança, conectando uma VPN externa. Então, assim, aluno, pela própria característica, eles são curiosos. Então, assim, acho que a gente tem que fornecer, continuar fomentando essa questão da curiosidade, mas tem que dar o caminho, talvez voltando a minha mãe lá, né, com o caminho correto, assim, não tem problema ele ser curioso e saber como é que funcionam as coisas.
O que a gente tem que dar para ele é a condição de ele saber qual que é o caminho certo, qual que é o limite, qual que é o limite de tentar subir um privilégio e fazer uma invasão numa máquina, por exemplo, ou invadir o computador da diretora da escola. Então, assim, se a gente conseguir fortalecer isso na base, né, e principalmente ali na educação de primeira infância, com certeza a gente vai ter um Brasil diferente nas próximas gerações. Legal. E falando de Brasil diferente, falando de mão de obra, né, em tecnologia, em cyber, escassa, a gente sabe que tem um déficit muito grande, né? Que mensagem você deixaria para um jovem que está dizendo assim, Marcos, estou aqui, decidindo a minha carreira, estou querendo fazer tecnologia e ir para o mundo de cyber. O que você diria para essa pessoa como uma dica? Vá. Vá. O primeiro ponto é vá. Eu acho que assim, o mercado de tecnologia em geral e de cibersegurança também ele é muito democrático. Né? Então ele aceita pessoas de diversas etnias, de diversos contextos escolares. Então ele aceita. O ponto é, você tem que ter uma cabeça lógica, né? Pensar, processualizar ali as coisas, porque em tecnologia normalmente elas funcionam de uma forma mais cartesiana, digamos assim, e estudar, né? Porque assim, as oportunidades existem, né? A gente sabe que tem um déficit de mais de 500 mil vagas em tecnologia no Brasil. Como eu comentei, em segurança especificamente, tem muitas empresas, então assim, tem muita tecnologia, tem muita oportunidade. Só que as pessoas, e principalmente os jovens, precisam dar esse primeiro passo. Tecnologia, no primeiro momento, parece um bicho de 7 cabeças, parece algo extremamente complexo, tá? Mas eu acho que não dá para abraçar o mundo também, né? Acho que tem que começar, e você tem que começar em o que talvez você tenha mais aptidão. Tem mais aptidão para a parte de desenvolvimento, você consegue ser um cara que tem um raciocínio ali para desenvolver, siga para desenvolvimento. Um cara que gosta de hardware, talvez vá para a infraestrutura. É um cara que gosta um pouquinho ali do hardware e do software e tem um conhecimento um pouquinho a mais ali do funcionamento das coisas, vá para a segurança da informação. Porque acho que é uma área, como eu disse, que ela é muito democrática, ela aceita pessoas dos mais diversos estilos. O único comprometimento é trabalha muito, né? E, assim, brinco que incidente de segurança da informação ou incidente de tecnologia não tem hora para acontecer. Então a gente tem que ter um nível de resiliência, um nível de disponibilidade diferente de outras áreas, né? Dificilmente em tecnologia você vai conseguir entrar às 8, 9 horas da manhã e vai conseguir sair às 5 horas todos os dias, né? Existem dias que precisam ou fazer alguma mudança, algum processo à noite, ou um incidente grave de segurança da informação, né? Então, acho que a resiliência também é um ponto importante. Muito legal. Grandes insights vindo do Marcos Stahl. Stahl, uma coisa que a gente adora falar aqui é da importância de ter pessoas como referência na nossa vida. Na sua conversa, na sua história, tem marcas muito claras dessas preciosidades na sua vida, né? E queria que você falasse um pouco disso, ou seja, a importância da gente ter referências, né? Um pouco das suas referências, né? E a importância do networking também. Você deu um exemplo muito legal, né? De uma empresa para outra, num movimento para outro, uma pessoa que já trabalhamos juntos, ou seja, ele foi ser, ou seja, então você começa a criar uma rede poderosíssima, né? E conectando essas oportunidades. Queria que você falasse um pouco sobre esse tema. Legal. Bem, além da minha mãe, acho que a maior referência que eu tive foi meu tio. Né? Meu tio foi um cara que também sempre trabalhou desde pequeno, foi para o ramo automotivo, né? Então ele pegou aquele boom da indústria automotiva, principalmente ali na região do ABC Paulista, trabalhou em todas as montadoras, era um cara que é um conhecimento técnico assim muito apurado para a época. Eu lembro que às vezes eu estava na casa da minha avó e assim, aquela época só do telefone fixo, né? Eu era meio que o atendente ali, o call center da casa da minha avó, né? Então, e eu recebia muitas ligações das montadoras, né? Procurando meu tio para uma eventual entrevista ou até para ele atuar durante o final de semana. Então, ele sempre foi uma pessoa muito requisitada. Ele trabalhava na parte especificamente de automação da linha de pintura. Olha que legal. Então ele foi para Detroit, na época de que Detroit ainda era o ápice da tecnologia automotiva no mundo, foi para Frankfurt, então ele teve várias histórias de um passado automotivo que era, acho que a indústria que mais movimentou, né, o início do século, né, e até o meados do século. Ali. É verdade. Então ele foi a minha primeira referência.
técnico, de profissional, de honestidade, de relação próxima com o trabalho, né? E o network hoje, principalmente, acho que em todas as áreas, mas em tecnologia, ele é primordial, né? Tecnologia, por mais que seja ampla, ela é pequena, né? Então as pessoas, como se movimentam, o mercado é muito ativo, as pessoas se movimentam de uma forma até bastante rápida, né? Então uma pessoa que a gente está conversando hoje aqui, não tenho dúvida nenhuma que daqui a alguns anos a gente vai se encontrar em algum lugar, digo anos, mas pode ser semana que vem, pode ser... Então assim, a chance da gente conseguir encontrar uma pessoa que a gente teve um relacionamento pessoal ou profissional em tecnologia, ele é muito grande. Então, um bom profissional, né, um profissional coeso, que, né, presta um bom serviço, com certeza ele vai ser um profissional que será requisitado em outros canais, né, ou em outras empresas com esse processo do network. Então, assim, o network hoje em tecnologia, realmente ele é muito importante, e principalmente se você faz o que tem que ser feito, bem feito, né? Isso ajuda bastante. É isso aí. Marcos, conhecendo um pouquinho mais as suas preferências, né? Você tem algum hobby? O que você curte fazer aos finais de semana? Olha, hoje eu estou trabalhando de pai integral. Pai integral, né? Porque com gêmeos, realmente foi um desafio interessante e assim, a gente não imagina que é tão complexo. Eu já tive o primeiro filho. O filho consome muito da gente, mas quando são dois, ao mesmo tempo, realmente é muito mais complexo, né? Então, assim, a gente brinca que o ciclo de doença em casa é assim, um fica, passa 3 dias, passa para o outro, aí eles ficam 3 dias doentes juntos, aí um sai, o outro ainda fica mais 3 dias, isso quando a gente mesmo acaba não pegando, né? Então, hoje eu estou muito dedicado a esse aspecto familiar, né, focado ali nesses 2 pequenos que dão um trabalho incrível, mas que é um trabalho, acho que, mais prazeroso da vida é ser pai, né? É verdade. Para quem vai aquele muito obrigado, aquele carinho de coração, né? Que se não fosse essas pessoas, você não estaria aqui contando essa história. Para a gente poder encerrar, né, com aquele sentimento de agradecer pessoas. Hoje, com certeza, minha esposa. Acho que esse núcleo familiar criado te ajuda em todos os aspectos, né? Como eu falei, eu não tive uma estrutura familiar boa na minha infância, né? Isso acaba espalhando um pouco os irmãos, né? Então, assim, eu sou próximo dos meus irmãos, mas não aquela proximidade de todo final de semana, enfim. E quando você se torna pai, né? Na verdade, no meu caso, eu queria ser diferente daquilo que eu vivi, né? Então a gente criou um núcleo familiar muito forte, né, muito solidificado, que realmente a gente se apoia muito, né? Então se eu estou hoje aqui é por conta da minha esposa, né, que realmente a gente se apoia de forma mútua aí em todos os aspectos. Que bonito, que mensagem de amor, inclusive, né, a grande parceira. Parabéns, Marcos, que deixa aqui registrada a sua história nesse grande bate-papo. Parabéns pela linda história, que ela não só engrandeça a sua história, né, ao saber, as pessoas conhecerem, mas principalmente que inspire outras pessoas também a lutar, a seguir em frente. Parabéns, Marcos Stahl. Obrigado. Valeu mesmo. Parabéns. Que bom. Que legal, cara.